A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosas construções. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital, em que sanamos desequilíbrios residentes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do amor, a funcionarem por medicação compulsória. Trecho é a mensagem Doença da Alma, publicada em 7 de agosto de 1961, pelo médium Francisco Cândido Xavier, advinda do Espírito de Emmanuel. O livro Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas, sábado e 2 minutos. Sábado, 14 de dezembro de 2024. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa 1414, com a participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será o apego, o peso das almas, do CD Momento Espírita, volume 28, faixa 10. Logo depois, vamos abraçar vocês ouvintes internautas que estão conosco aos sábados, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema Quem Adoece é o Espírito, com Virginia Barros. Como destaque, teremos a entrevista com o Wellington Ramos, trabalhador voluntário do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar, esse mesmo aqui de Camaragibe, e que vai nos instruir, vai nos explicar por que adoecemos. Preparem-se, teremos surpresa. Participem, ainda há tempo. Mande suas perguntas e experiências pelo telefone 971040960. Se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Os ensinamentos, as reflexões estão chegando para todos nós. Esse foi o questionamento hoje, quando chegamos aqui no estúdio, de Eduardo Albuquerque. A vida é só sofrimento? O que levamos dessa vida? A resposta está começando a ser dada. Vamos pensar. Vamos ficar alegres. Temos o que construir. Depende de cada um de nós. Vamos lá. Vamos em seguida o Minuto Mediúnico com Virginia Barros. Quem adoece é o espírito. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Quem Adoece é o Espírito, foi baseado na entrevista do Dr. Paulo Niemeyer, dada à revista Poder, e nas obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Nós não conhecemos com profundidade a nós mesmos, que somos um ser imortal na visão espírita. Por isso sempre achamos que é matéria, que é facilmente degenerativa, é a grande responsável por nossas doenças e enfermidades físicas. Todavia, existe a figura do comandante do corpo físico, que é o espírito. Este, quando devidamente equilibrado e com saúde, jamais repassa para a matéria qualquer doença ou enfermidade, a qual é sempre um reflexo do que ocorre com o próprio espírito. O Dr. Paulo Niemeyer, com doutorado em neurocirurgia, deixa-nos bem claro que devemos nos tratar como espírito. Precisamos estar felizes, precisamos estar de bem com a nossa vida e fazer bastante exercício para manter o nosso corpo físico em equilíbrio e harmonia. Por isso,
Porque se estamos deprimidos, com a autoestima em baixa, a primeira coisa que nos acontece é a perda da memória. Isso explica a razão porque 90% das queixas de falta de memória sempre foram por depressão, desencanto, desestímulo para a vida. Então, para o cérebro funcionar bem e melhor, nós temos que ter motivação para a vida. É bom sempre acordar de manhã e ter o desejo de fazer alguma coisa boa, salutar e proveitosa. Ter prazer no que irá fazer e estar sempre num bom estado de autoestima e de pensamento positivo. Observem que tudo que falamos se refere a nós espíritos. O referido doutor chega a nos afirmar que a alma está em nossa cabeça. Por isso, quando algum doente está com morte cerebral, os médicos da medicina material têm a impressão de que ele já está sem alma, o que é bastante difícil para ser explicado, porque o coração do doente, mesmo estando batendo, pode implicar que ele não esteja mais vivo. A matéria física sofre as consequências quando o paciente não se previne das doenças neurológicas, com um bom check-up de investigação cerebral, que evitam 50% dos casos de mortalidade por aneurismas, pois o restante, apesar de não morrer, ficam com as sequelas graves, tais como ficar sem falar ou ter uma paralisia, e só 20% ficam bem. Concluindo essa pequena análise sobre quem adoece é o espírito, o doutor supracitado deixa claro que somos o grande responsável pelo bom funcionamento do nosso cérebro, e o qual sofre a influência indesejável das viciações humanas, tais como as bebidas alcoólicas, as drogas entorpecentes, que modificam as funções normais dos neurônios, e até as comidas, quando oleosas e gordurosas. Portanto, o nosso cérebro tem de ser bem tratado como o nosso corpo. Uma coisa depende da outra. É muito difícil um cérebro ir muito bem num corpo muito maltratado pelas viciações humanas e até pelas nossas imoralidades vivenciadas pelo espírito imortal. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, bastante interessante, bastante oportuno, né? Esse minuto mediúnico, quem adoece é o espírito. E vamos iniciar. Estamos no momento áureo, como a gente gosta de lembrar, a entrevista com Elton Ramos, pesquisador, estudioso do espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar. Como dissemos, esse mesmo aqui de Camaragibe. E o tema de hoje é: por que adoecemos? Vamos entender. Bom dia, seja bem-vindo com a graça de Deus, mais uma vez. Bom dia, Clênio. A casa é sua. Bom dia a todos os ouvintes. É com alegria e com satisfação que aqui estamos a discutir um tema tão difícil e tão complexo, que é a questão saúde, a questão dor, sofrimento, porque ele não engloba apenas uma questão física. O físico, na maioria das vezes, é um reflexo de tudo aquilo que nós vivenciamos, como atitudes, ações, pensamentos e ideologias e ambientes que nós frequentamos. Veja bem, o homem está afiadíssimo. Não esperou nem a pergunta. Mas vamos à primeira pergunta. Como estão os trabalhos no Patrícia Bacelar? Rapaz, os trabalhos estão indo bem, dentro da normalidade, dentro das questões que nos é permitido, porque a busca é muito grande em termos dessa saúde, né? Ninguém quer sofrer, mas pouca gente tem noção de que o sofrimento, né, ele tem uma base no seu dia a dia, que é preciso você modificar comportamentos,
E a outra questão é não entender a causa do sofrimento. Porque a dor é uma questão, vamos dizer assim, natural. A dor é um alerta de que algo está errado e que você deve procurar saber o que é que está errado para modificar. Então, no hospital, temos muitos pacientes na busca dessa cura, dessa melhora. Mas é muito difícil, diante do contexto social, né, educacional, econômico de raízes, a gente ser educado a cuidar do espírito em si, a cuidar da vida mental. A gente está muito mais preocupado, como discutíamos antes de começar, na questão do ter, né, em vez de se preocupar com o ser. Muito bem, então vamos aos assuntos. A questão é, por que adoecemos? Como é que a gente entende o que é doença em si? O que é a doença? Podemos simplificar, se assim podemos dizer na minha nobre ignorância, né? Podemos dizer que a doença, ela é, primeiro, como eu dizia, um alerta de que algo está errado e que você precisa cuidar para que não agrave esse estado. Segundo, a doença, ela é o resultado de um comportamento, de um pensamento, né, alimentado durante anos, né, ou dias. Então, essa doença, ela, primeiro, é um meio que você tem de se cuidar, de se alertar para cuidar, modificar o seu dia, o seu momento, a sua vida. Ela é consequência de tudo que você vivenciou como espírito, porque aí tem a questão no Minuto Mediúnico, falava quem adoece, né? O espírito sempre vai adoecer diante do comportamento que ele tem. Se ele absorve essa doença, ou os desequilíbrios de saúde pelo corpo físico, isso vai refletir no corpo espiritual. E ao reencarnar, ao voltar, ao começar uma nova vida, esses resquícios, esses desequilíbrios vão fazer parte do DNA desse espírito, trazendo limitações ou doenças para o corpo. Então não é como eu disse, não é uma coisa tão simples, não é tão fácil, né? É muito complexo, já que nós não vivenciamos muito isso, né? Quando Jesus dizia corpo sã, mente sã, ou seja, eu tenho que ter uma mente sã para que meu corpo reflita e expresse essa saúde. Se eu penso errado, se eu ajo errado, se eu alimento pensamentos negativos, meu corpo vai ressentir disso, porque minha célula vai ter essa ação, receber essa ação negativa. Aí, me lembrando agora, para não esquecer, na questão da fisiologia, né, do sistema nervoso, os sinapses, eles acontecem diante das cargas de potássio e sódio, negativo e positivo. Quando um fecha, o outro abre, para que essa energia passe de um para outro neurônio. Então, quando eu penso, eu também crio energias eletromagnéticas que vão descarregar no meu sistema nervoso e vão chegar ao núcleo da célula, desorganizando ou mantendo ela equilibrada. Quando André Luiz dizia, no livro Evolução em Dois Mundos, Ação e Reação e outros, quando ele coloca o fluido mento-eletromagnético, ou seja, mental, elétrico e magnético. Ele é de cunho psíquico, mental, ele tem uma carga elétrica, dá choque. De vez em quando você está pegando, tocando em alguém, levando choque, ou alguém leva choque quando toca em você. E ele é também magnético na questão de ação, de atração e repulsão. Então, essa doença, ela não é simplesmente uma dor. A dor, ela é um reflexo do sofrimento que você está passando pelo desequilíbrio orgânico ou espiritual, mental, que você alimenta no dia a dia. Vamos lá. Então, a doença, existe doenças do espírito
existe doença do corpo físico. Ou é uma doença que vai para os dois? Como é que isso acontece? São doenças separadas, são causas separadas, é isso? Não são causas separadas, mas que tem vamos dizer assim, um intermediário, podemos dizer assim, um intermediário que é o espírito, ou perispírito, que é o corpo perispiritual, que, como diz André Luiz, esse perispírito ele se enraiza no corpo físico através do sistema nervoso. O espírito não está preso dentro do seu corpo, mas ele está com esses fios nervosos, do terminais nervosos, ligado a esse campo perispiritual, que ele leva e traz essa reação como os estímulos do aferentes e eferentes. O que entra pelo corpo físico chega à mente, chega ao espírito, e o que sai do espírito chega ao corpo físico. Então, essa doença, como diz a história, quando eu tenho um mal, um desequilíbrio orgânico na célula ou qualquer lugar, o meu corpo perispiritual, ele é uma cópia do meu corpo físico. Daí, quando a gente, no contexto do nosso trabalho, a gente vê muito isso, o espírito desencarna, o corpo diz, vai voltar, vai entrar em decomposição, mas o espírito, o perispírito, ele absorveu aquilo ali em cargas energéticas e ele está doente, ele precisa ser tratado, para que numa outra oportunidade de vivência, ele possa vir mais equilibrado ou ter condição de se reequilibrar diante das limitações do corpo. Eu tenho asma, provavelmente, nasci com asma, eu provavelmente fiz uso de fumo, de alguma coisa, e meu corpo veio debilitado, e eu tenho que reduzir o uso do cigarro e de tudo aquilo que faz mal ao meu sistema respiratório, para que o meu corpo tenha mais equilíbrio e meu espírito, ao desencarnar, também esteja mais equilibrado. Então, são consequências e sequências naturais que acontecem. Muito bem. Tem uma passagem de Jesus que ele foi arguído por não ter lavado as mãos. Aí ele diz: o que prejudica o homem, o que o condena, não é que o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Podia ajudar? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? É porque é o seguinte, vamos dizer assim, a minha higiene, vamos dizer assim, falando de campos eletromagnéticos, campos fluídicos, quando eu penso positivo, eu carrego esse sistema nervoso com uma corrente positiva, eu crio uma expansão de energia que ultrapassa o meu corpo físico, mais ou menos 1 a 2 polegadas. Do Chico essa distância chegava a 10 metros, né? Que quando essa vibração, esse estado vibracional, tudo tem uma vibração. As cores, verde, amarelo, cada uma tem uma vibração. Se eu vibro, vamos dizer assim, a 10 mil vibrações por segundo, e a cor vermelha é 10 mil vibrações, quando eu vibro nessa vibração, ela vai ter uma coloração vermelha pela própria questão da onda. A verde tem uma coisa, tudo no mundo tem vibrações. É como diz, o átomo, cada átomo tem uma carga elétrica diferenciada. Uns tem 4, tem 6, outros tem 8, outros tem 16. Então, quando eu faço uma ligação iônica, eu estou equilibrando, né? Vamos dizer assim, sintonizando a carga de um átomo ao outro para dar surgimento a uma outra substância. A mesma coisa, quando eu penso e eu elevo esse pensamento, eu crio em torno de mim, espírito e corpo, uma condição vibratória que a doença
ou os vermes, ou a vibração fluídica, como é mais baixa do que a minha, ela não consegue penetrar esse campo. Então, eu posso adentrar determinados ambientes psíquicos, emocionais, que eu não vou me contaminar porque o meu pensamento não está sintonizado com aquilo ali. Se eu tiver sintonizado, se eu penso mal, se eu tenho sensações de depressão, não acredito em nada, sempre sou depressivo, eu estou jogado dentro desse campo de vibrações negativas, que essa energia, essas doenças vão encontrar campo de ressonância. É como a ponte, né, vamos dizer assim, que dependendo da marcha ou do bombo que está batendo em cima da ponte, se ela sintonizar com a mesma vibração do som, daqui a pouco a ponte está vibrando, daqui a pouco ela cai. Somos nós. Mas a gente não tem essa noção. Pouca gente conhece isso. Então, quando Jesus disse que não é eu lavar a mão, é a minha vibração, é o que sai de mim, é a palavra que eu digo, com sentimento de amor, com sentimento de bondade. Não é simplesmente um bom dia, mas de peça rara, como muita gente lhe abraça sorrindo, mas doido para lhe empurrar. Então, é mais fácil quando eu tenho esse sentimento equilibrado, essa vibração. Você, ao se aproximar de mim, você já sente diferença. Aí tem gente, é tão bom ficar junto de você, é tão bom. Eu queria estar ao lado de Chico. Todo mundo queria, porque é uma vibração boa. Mas e ele, como é que ele se sentia? Lógico que ele não ia pensar nisso, porque a vibração dele não deixava tocá-lo. Mas ele percebia a condição do outro. Muito bem. Então o que você agora está querendo dizer que isso é o que propicia a questão de imunidade? É a questão de imunidade. E aí, quando Jesus coloca que ele faz justamente a cura aos doentes, e diz assim, como ao cego, como a Maria Madalena, vá e não peques mais. Não é só não alerta, não. O que ele quer dizer com isso? Podemos dizer assim, o seguinte, o que é o pecado? De uma forma geral, o pecado é tudo aquilo que vai de encontro à verdade, ao equilíbrio. Que prejudica. Que prejudica. Quando eu sou curado, vamos dizer assim, sim, eu vou para o médico. Estou com gastrite. Aí é mais fácil eu arrumar um remédio para sanar esse desequilíbrio orgânico do que eu mudar a minha alimentação, do que eu mudar a minha postura de pensamento. É mais fácil eu tomar um comprimido, para a semana eu estou bom, volto a comer tudo que eu quero. Vai e vem Jesus. Não volta a pegar, não volta a fazer a mesma coisa, porque você vai passar pior. Aí eu volto a comer a mesma coisa, volto a agir do mesmo jeito, eu vou voltar a recair no mesmo erro, no mesmo sofrimento, na mesma dor, a mesma doença e talvez agora pior. Porque o campo de proteção que eu tinha do sistema imunológico, ele está abalado pelas drogas que eu tomei. O comprimido que eu tomei antes, um mês, o meu corpo se adaptou a ele. A bactéria se adaptou a ele. O próximo, eu vou ter que tomar um remédio mais forte, porque senão eu vou voltar a adoecer mais fácil. Muito bem. Tem uma passagem também, que aí você fala em frequência vibratória, que é uma passagem de Jesus, né? Que um pai de uma criança que se jogava no fogo e na água, aí ele chegou a Jesus e disse, olha, me ajude, cuide meu filho. Ele se joga na água, se joga no fogo e nada o curou. E ele disse, e os apóstolos, você não chegou até ele? Sim, fui, mas ele disse que não tem jeito. E ele disse que todos são homens de pouca fé. E disse, se a fé tivesse do tamanho do grão de uma mostarda, diríamos a montanha,
saia daqui, vá para ali e ela iria. Faz algum sentido com o que estás falando sobre doença? Faz, e é um outro contexto da doença. Porque, poderíamos dizer, na visão espírita aí agora, a questão das doenças espirituais, das doenças causadas por uma ação de vibração sobre outro, que chamamos da obsessão, ou seja, um espírito desequilibrado ou inferior, que ainda pensa no mal, que age sobre você com a intenção de lhe prejudicar. Essa é a obsessão. A influência, eu estou doente, chego junto de você, a gente falava agora, do colega nosso, estava com conjuntivite, ele estava com conjuntivite, ele poderia não saber que estava, chegava junto a cada uma das pessoas, ele podia transmitir essa conjuntivite e ele não queria transmitir, isso é inconsciente, mas ele estava doente. Sim. Então, mas aí ele não está sendo uma obsessão, está sendo uma influência do campo dele, do campo da doença, de bactérias que ele está com ele, para você ou para alguém. Então, no contexto espírita, essa ação espiritual, o espírito que a gente falou no início, que desencarnou, que bebia, que fumava, que tinha determinado desencargamento, ele vai continuar com aquela carga no seu corpo perispiritual, e quem ele chegar junto a outras pessoas que estejam na mesma condição vibratória, ele vai ter uma sintonia maior, e aí ele vai expressar a vontade dele ou a condição dele. Daí, quando a gente diz, não tinha nada, daqui a pouco está batendo no chão, você faz um afastamento desse espírito, um acolhimento. Quer dizer que a pessoa vai adoecer, é isso? Pode adoecer, porque do mesmo jeito que eu dizia no início, essa doença ela pode passar do corpo perispiritual para o físico, porque vai passar para o seu sistema nervoso. Depois de algum tempo, de muito tempo, isso vai se instalar no seu corpo físico. E não tem mais como voltar, como diz a história. Porque aí você agora vai precisar cuidar do corpo físico e cuidar do perispírito. Cuidar do corpo espiritual. Então, quando ele coloca que aí, no caso, o filho caía na água e no fogo, não era ação do menino, era uma ação involuntária do espírito agindo sobre o corpo energético e perispiritual do menino, que atuava no seu sistema nervoso, fazendo ele ter aquele comportamento. E aí, mas os seus discípulos não curaram, porque para que eu possa afastar ou modificar essa condição celular, eu tenho que ter uma vibração melhor e maior do que o espírito que está agindo sobre ele, e ter também elementos fluídicos para melhorar ou transmutar as células doentias pela célula sã. Faltou uma parte que Jesus colocou, de que olhava e não encontrava um homem justo. Porque a Terra é um planeta de prova de expiações, de pessoas que são comprometidas com o seu passado, de vibrações ainda por se melhorar, né? Por progredir. Então é difícil encontrar um justo, porque o planeta é característica disso. Aqui agora na transição planetária, essa característica vai mudar. Então os espíritos, os seres que estão renascendo, eles têm uma vibração melhor. Então o mundo deixará de ter tanto sofrimento, tanta busca do ter, vai começar a aparecer o ser, e as vibrações e os trabalhos para a assistência, para o cuidado com si próprio e com os outros, irá aumentar. Muito bem. Pensando no momento atual, como você está dizendo, essa transição e a sociedade dentro dessa materialidade que existe, o que predomina mais? São doenças materiais ou doenças espirituais? Veja, é muito interessante, porque é difícil de você dizer. Segundo estudos
e colocações da doutora Cristina, ela diz e afirma que 98% dos cânceres são de ordens espirituais, são de ordens energéticas e não kármicas. O que são kármicas? São aquelas que você traz consigo mesmo de outras encarnações, doenças que você praticou, delitos no passado, e você traz para ressarcir, ou adquiridas pelo convívio no meio que você vive, pela alimentação, por tudo mais. Então é kármica, é física. Então, 90% a 98% dessas doenças, elas são de ordens energéticas, que se tornam físicas. Sim. Que se tornam físicas. Então, grande parte, a gente pode, até você dizer qual as doenças maiores, se é de cunho espiritual ou material, vai depender de cada um, da evolução de cada um, da vibração de cada um. Um espírito evoluído e que tem uma evolução, uma vibração grande, ele pode nascer por um pai doente, vamos dizer assim, com câncer, com lepra, seja lá com o que for, e ele ser um espírito sadio. Ele ser um ser sadio. Ele não influencia no corpo físico dele. Porém, se ele tiver uma carga negativa muito grande dentro desse processo dele, qualquer doença, qualquer indução de energias do pai ou da mãe vai contaminar ele. Então a questão hereditária de DNA, ela é muito relativa em termos desses processos. Entendi. Agora me diga uma coisa. Você trabalha e tem a parte mediúnica e a parte energética com espíritos. Quando o homem em geral, nós, desencarnarmos, não é? Nós levamos a doença para o espírito? O que era do corpo vai para o espírito? Ou ele fica saudável? Não, ele não vai, como a turma diz, não morreu, virou santo, né? Que a turma diz assim, não vira, porque você vai continuar, você é um ser, como diz o livro dos Espíritos. O que é o espírito? É o ser pensante do universo. Se ele pensa, e ele é imortal, ele não morre, você vai continuar pensando e alimentando o seu pensamento como você alimentava antes. Você vai alimentar uma imagem, né? Uma aparência que você tinha. Você vai se prender à doença que você tinha. Então, quando eu trabalho, se você vê isso no livro, apesar de que é filme, mas tem alguma coisa de interessante, no filme Nosso Lar... E tem um livro, né? No Nosso Lar 1 e o 2, você vai ver essa interferência. E aí ela começa a acontecer diante de uma alimentação do psiquismo. Você vê no livro Ícaro Redimido, né? Redimido, que a questão de Santo Dumont. Santo Dumont desencarnou por conta do uso do avião para a guerra, e ele se achou tão culpado de ter feito o avião e o canhão, que ele, no mundo espiritual, ele estava entrando num estado de alvadização. Ele estava perdendo a forma de um corpo humano. E foi feito um processo para que ele saísse daquele processo. Então, o modo de eu pensar, o modo de agir, ele vai continuar como espírito, eu vou continuar pensando. Se eu amo, eu não vou deixar de amar, porque eu não morri, eu deixei de utilizar o corpo, é como diz a história. Não é porque hoje eu estou com a camisa verde, né? Essa camisa verde ficou podre, rasgou-se, que eu não posso vestir outra camisa, continuando sendo o Clênio, continuando sendo o Wellington. Mas eu preciso me adaptar para que eu possa utilizar uma outra roupa. E digo o seguinte, você falou que os hospitais têm tratamento e recebem vários pacientes, né, de várias patogenias. O tratamento é espiritual e é material nos hospitais, nesse centro espírita, quando se trata do doente material que chega, o encarnado? Porque é o seguinte, como eu coloquei
vai haver traumas no corpo físico. Quando a causa é no corpo físico, eu tenho, e sou indicado, os médicos indicam, procurar a medicina material. Porque ele não vai desmaterializar, vamos dizer assim, um tumor de 5 centímetros, de 10 centímetros. Ele pode tratar o perispírito para que esse perispírito seja retirado, seja recomposto. Esse foco energético no corpo perispiritual, mas ele ainda existe do corpo físico. Se eu não tirar do corpo físico, esse que está no corpo físico vai voltar a interferir no espiritual. Então, no momento que é necessário a intervenção cirúrgica, ela vai indicar a intervenção cirúrgica, mas também vai fazer a intervenção espiritual, equilibrando o corpo espiritual para que mantenha o corpo físico. Quer dizer que o tratamento não é só espiritual, pode haver tratamento espiritual e material, é isso? Existem os dois. Ela não, você for lá, e ela não vai mandar você deixar de tomar seu remédio. Procure o seu médico e peça a ele para reavaliar. Ele vai reavaliar. Sim, o médico material. O médico material. Perfeito. Não é um médico espiritual, ele não tem. Os espíritos não têm o objetivo de acabar com a medicina material. Se ela existe, ela tem uma missão, ela tem um processo e uma necessidade. Mas, no momento que eu alimento tudo isso, eu posso voltar a ter, como disse Jesus. Eu tive uma assistência, modifiquei meu pensamento, modifiquei minhas vibrações, fiz uma cirurgia, reequilibrei o corpo, vamos dizer assim. Sim. Mas eu vou ter a pensar do mesmo jeito. Vou ter a agir do mesmo jeito. Eu vou voltar e posso voltar a ter a mesma doença. Então, quando vai para o corpo, para o hospital, ou qualquer centro espírita, ou qualquer religião, você acha que Deus vai tirar de você a doença. Aí você, porque ficou bom, então muita gente diz, fiquei bom, agora vou comemorar e enche a cara de novo. Vai sair da cirrose? Não, a cirrose vai voltar. Então eu tenho, como Jesus disse, que sair dos processos e manter-se no jejum. Manter-se equilibrado. Manter-se equilibrado, senão não vai adiantar. Quantos tratamentos e quantos pacientes chegam, são tratados, recebe alta e depois de alguns anos não volta de novo, porque o comportamento não mudou. E quantos espíritos que a gente coloca no tratamento que estava influenciando, diz, mas ele não mudou. Eu disse, esqueça ele, cuide de você. Muito bem. É comum ouvir-se no tratamento que as palestras, os estudos, faz parte do tratamento. E como isso funciona? Faz parte do tratamento pelo seguinte, no momento que eu paro, por mais que estamos aqui, nós dois, o menino da técnica está ali, ele está escutando o que a gente está falando. Ele está absorvendo esse ensinamento. Por mais que ele não queira, isso está na mente dele. Isso vai ficar no conhecimento do espírito. No momento que ele relaxar a mente, isso vai vir à tona. Quando ele precisar, ele vai encontrar. Diferente aí, ele está preocupado com o trabalho dele, mas quando você vai para a reunião, você está escutando a palestra, esqueça o mundo lá fora, você está voltado para reflexões. Para reflexões, e o seu pensamento está evoluindo, está se elevando, de modo a você se compenetrar daquilo que está sendo dito. Então a sua vibração está aumentando. Se a sua vibração está aumentando, você está modificando em você vários processos. A continuidade desse estado vibracional vai dar a você, ou vai acelerar o seu equilíbrio. Porque eu também estou fazendo um acompanhamento espiritual. Eu estou mantendo. Entendi.
É a mesma coisa de vou tomar um passe. Aí você toma um passe porque está com dor de cabeça. Aí eu dou um passe energético, aquela coisa toda, você fica bom. Mas ao sair da sala, você já está pensando desequilibrado. Já está pensando no rapaz que passou na sua frente, na moça que passou na sua frente, já está pensando em ir para o pagode lá do outro lado, já está pensando... A sua vibração, daqui a pouco você está com dor de cabeça de novo. Foi o meu trabalho que não prestou? Não. Foi você que não manteve uma vibração que foi lhe dada. Como disse Jesus, a minha paz eu vos dou. Se ela se você vai manter ela ou não, é um problema seu. Muito bem. Você falou também, aí você está modificando positivamente, pelo que você disse. Justamente. Né? Mas você falou também que tem ambientes que nos remete para o desequilíbrio. Isso é possível? É possível, porque o mundo em si, ele é um campo magnético, é uma fita magnética, onde tudo está gravado ali. Essa sala aqui, antes de ser essa sala, foi alguma coisa. Quanta discussão não teve aqui? Então esse pensamento, essas partículas energéticas, elas podem se manter no ambiente. Principalmente se essa conduta ela é repetitiva. Então, quando eu entro dentro desse campo, esse campo já está adaptado e estruturado dentro da condição psíquica e emocional que foi vivenciado aqui. Então, eu posso sentir isso. Se eu sinto, eu posso elevar minha vibração, passar pouco tempo e sair. E não me manteve, porque o momento que eu vou estar ali, eu vou estar sendo pressionado. Eu estou sendo... as vibrações, o eletromagnetismo vai atravessar meu corpo, não tem como. Isso tanto para o lado positivo como negativo? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, às vezes você está em casa, vamos dizer, um exemplo muito bem, tem até no livro um dos livros de André Luiz, que um irmão não queria que o outro ficasse em casa, tinha raiva dele. E ele começou a ficar doente. Aí foi fazer uma consulta. Não, ou você se afasta da sua casa, ou você vai continuar doente, porque existem pensamentos que lhe maltratam, lhe prejudicam. Então ele começou a modificar o pensamento, aí eu não me lembro do contexto, ou ele sai de casa, parou a doença. Casa mal assombrada. Os espíritos estão ali, adaptando de tanta vibração negativa que tem ali com tantos espíritos, o ambiente está carregado com esse tipo de energia. Quando eu entro, quem tem mais força? 10 negativo, vamos dizer 20 negativo, ou eu somente positivo, mais ou menos capenga, ali dentro. Então é melhor eu sair, que não tem nada ali, é melhor eu sair e procurar outro lugar, e eles ficam lá no ambiente que eles elegeram para ele. Então, vejam como a gente vive num mundo... Mas, assim, só uma colocação. Você falou a casa mal assombrada, seria um exemplo. Teria outros exemplos? Teria o próprio ambiente do trabalho. Quantos companheiros estão dentro do trabalho que não quer que você esteja ali? Quer que você perca o seu trabalho para ele entrar na sua vaga? No seu lugar? Dentro do ônibus, dentro da escola? Se você não mantiver um equilíbrio emocional, com equilíbrio psíquico-emocional equilibrado, você tá à mercê de tudo isso. E a questão da bebida e do cigarro, que diz assim, o que interessa é como veneno, é a quantidade. Faz algum sentido? Você, a gente tem muita intimidade, você como professor, e a gente normalmente, na segunda-feira, você entra para dar aula numa sala, você sente a carga energética dentro da sala na segunda-feira. Por quê?
os excessos do final de semana, da bebida, do fumo, do álcool, do vício, vai acarretar e vai impregnar a sala. E às vezes você se sente tonto dentro da sala. Você às vezes quer coordenar seu pensamento e não consegue. É preciso segurar mesmo com fé e com vontade, senão não sai. Isso é em qualquer lugar. No trabalho. Quanto tem no trabalho? A gente vê isso dentro do próprio contexto, é difícil, mas isso existe. Como isso existe dentro do próprio contexto religioso? Seja no campo do catolicismo, do espiritismo, do protestantismo. Quantos não estão ali querendo o lugar do outro? Querendo que saia, querendo que o pastor deixe de dar atenção a ele para dar a você. Mas a questão assim, por exemplo, você não bebe. Então você pode ir para o bar, participar de uma reunião, de uma brincadeira, do que for, você não está bebendo. Não vai lhe afetar. Afeta? Afeta? Qual é, vamos dizer assim, qual é o ferro ou o ímã que dentro de um ambiente que tem limalhas de ferro, ele não atrai essas limalhas? Seu corpo, como eu disse, ele é um feixe de fios. O sistema nervoso é um feixe de fios. No campo, quando você faz um ímã para levantar um carro, o que é aquilo ali? Uma bobina de fio, onde os elétrons circulam, forma um campo magnético e levanta o ferro. Então, quando essas energias, quando essas vibrações penetram e são, através do seu corpo, residam e vão ficar nele. Que dependendo do seu contexto, né, de cada um, pode passar 1 minuto e ser ressarcido, você saiu do lugar, 1 minuto e foi embora. Mas pode também passar dias. Quer dizer, o ideal é não evitar por completo. O ideal seria evitar ou se preparar para isso. Se fosse, demorasse o mínimo possível. Se não tiver jeito. Se não tiver jeito, nem vá. Se não tiver jeito, vá, mas não demore. Porque a gente às vezes quer, vamos dizer assim, a amizade, né? Você vai para o lugar, não, a festinha, um barzinho, tudo bem. Mas quando chama a sua amizade para ir para sua mesa, a amizade vai. É complexo, né? Então, eu tenho que pensar no meu melhor, na minha saúde. Não é que eu não goste de você, eu gosto de você, mas aquele lugar não me faz bem. Exatamente, tem que ser Me evitado. encontrar você na praia, me encontro com você no parque, me encontro com você onde você quiser. Mas ali, Tá não fora. me chame não. Muito bem. Então, estamos vendo a questão de por que adoecemos, não é? Pelas nossas condutas, os momentos de como nós pensamos, né? Resquícios de desequilíbrios de um passado, seja esse passado presente no hoje, né, lá na infância, ou de um passado de vida. Pronto, estamos chegando ao final do trabalho. A grande pergunta é qual é o amuleto, qual é a oração, qual é o talismã que a gente deve usar para ser um escudo protetor, para que nada aconteça, que a gente não adoeça nunca. E faça suas considerações finais. No contexto da Terra é muito difícil não adoecer nunca, né? Porque a gente já chega doente. A gente já chega doente. Então, eu acho que um do mecanismo que deve ser feito é manter e educar o seu pensamento, né? Que o oriental dificilmente faz muito isso, né? Já o ocidental, o oriental, ele tem muito disso. O ocidental não tem. Dificilmente você para relaxar e para observar a luz do sol, o mar. Dificilmente você para isso. Você passa o dia todinho só pensando besteira, no problema que pode acontecer, no que não vai acontecer. E você mesmo não se preocupa, não tem esse cuidado com o que você tem. O que você está aqui
O que é que você pode levar, o que é que você não pode levar? E você está preocupado com o que você não leva? Então, o grande contexto é manter a calma e a serenidade. Paciência não se dá, paciência se desenvolve, se conquista. E nós precisamos conquistar isso. A nossa vida ela ainda é muito traçada diante do que os outros pensam de nós, né? E a gente tem que pensar em nós, como nós queremos ser, como nós podemos ser. O outro vai aprender a ser ele mesmo. Muito bem. Wellington, só agradecimento. Eu também agradeço, né? E vamos rever o programa, porque adoecemos. Temos que estudar de fato. Temos muita coisa para estudar, muita coisa. Verdade. Só agradecimento. O entrevistado da próxima semana será Maria Letícia Oliveira, do Hospital Espiritual Magali Ferraz de Timbaúba. E ela vai nos falar o Natal segundo a doutrina espírita. Vamos ver como é isso. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos hoje entendendo que a doença faz parte de nossas vidas porque nós assim o queremos, pelo que você disse. Vamos lá. Agora vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, o Wellington Santos foi o nosso entrevistado de hoje. Brilhante. A participação de Zeca Piquet e Virginia Barros. E que fiquem todos com Deus. Desejamos uma semana de paz e aprendizado e de acordo com a sua vontade. E os nossos merecimentos, aqui estaremos na próxima semana.